No vídeo de hoje eu vou explicar para você como você consegue adicionar colunas condicionais. Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês como a gente consegue adicionar colunas condicionais. O que é colunas condicionais, Leandro? Bom, você lembra lá do Excel, se você já trabalha com Excel, do PROC-V? Bom, o que é isso exatamente? O PROC-V era uma fórmula que a gente entregava algum argumento para a fórmula e ela trazia um resultado para a gente. No caso da coluna condicional, é praticamente a mesma coisa, só que a gente vai fazer linha a linha. Ou seja, vamos criar uma coluna que vai trazer linha a linha uma busca de algo que a gente quer saber. Como assim, Leandro? Eu não entendi. Bom, você vai entender agora, eu vou mostrar para vocês, então fica no vídeo até o final, porque hoje tá massa demais. Então vamos lá. Bom, aqui eu já estou com as bases importadas para dentro do meu arquivo de Power BI. E agora eu vou entrar aqui na área do Power Query, do editor de Power Query, para eu poder começar a trabalhar com essas colunas condicionais. Se você não viu nenhum vídeo anterior, bom, essa é a base que a gente vai trabalhar, tabela clientes, tabela vendas, ok? Na tabela clientes eu tenho algumas colunas com código cliente, primeiro nome, sobrenome, número de filhos, tenho vários aspectos relacionados ao cliente, no caso, né? Aos aspectos pessoais do cliente, para que isso seja uma forma de identificar padrões dentro da tabela de vendas. Já na tabela de vendas eu tenho o SKU, que é o código do meu cliente, eu tenho o dia que ele comprou, a loja, qual que é a identificação desse cliente, qual que é a quantidade, enfim, tenho vários dados aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro aqui na tabela clientes eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem criar faixas. Como assim faixas, Leandro? Vamos imaginar o seguinte, que para o público de gênero feminino, eu vou vender algum tipo de produto específico. E para isso eu preciso classificar esse produto dentro de alguma faixa. Ah, o produto tal ele entra na faixa 1. Ah, o produto tal ele entra na faixa 2. Independente de, né, aqui no caso é uma situação hipotética, mas eu vou trazer aqui como o feminino sendo a faixa 1 e o masculino sendo a faixa 2. E para isso eu preciso utilizar a coluna condicional. Como que se faz isso, Leandro? Vamos imaginar o seguinte, toda vez que aparecer um F de feminino aqui, o cliente vai estar na faixa 1. E toda vez que aparecer um M de masculino, o cliente vai estar na faixa 2. Ou seja, minha condição para que ele se encaixe na faixa 1 ou na faixa 2 será o gênero, ou feminino ou masculino. Então vamos trabalhar aqui com a coluna condicional para você entender como ela funciona. Na aba, né, no menu adicionar colunas, você vai ver que nós temos aqui uma opção chamada coluna condicional. Então eu vou clicar aqui na coluna condicional, ok? E aí vai aparecer uma janelinha para mim. Nessa janelinha eu vou ter que fazer deixar alguns parâmetros definidos aqui para que o Power BI faça o resto do trabalho para mim. Aqui no nome da coluna eu vou colocar o seguinte: como eu quero classificar os clientes em faixas, então eu vou colocar o nome da coluna como faixas, ok? E beleza, aí ele já vem me perguntando, beleza, Leandro, ó, a coluna vai se chamar faixas, e o negócio é o seguinte, se, aí ele já começa com a fórmula se, tá? Não é, eu falei do PROC-V, ele é um PROC-V, mas misturado com se também, e aqui ele está fazendo o seguinte, olha só, nome da coluna, se, certo? Se o gênero da pessoa for igual a, aí o operador é o igual a, e aí, se for igual ao quê? F de feminino, o que vai ser a minha resposta dentro dessa coluna? Vai ser faixa 1, faixa 1. Ótimo, beleza, perfeito. Então, o que acontece aqui? Eu acabei de mostrar para dentro para o meu Power BI que se eu tiver aqui na coluna gênero um valor igual a o valor F, ou seja, igual à letra F, vai aparecer na coluna que eu estou criando, a coluna faixas, o nome faixa 1. Beleza? Se acontecer isso, vai ser faixa 1. Mas e se não for F, for M? O que vai ter que aparecer para mim? Aí eu vou deixar aqui, ó, na parte do se não. Vou deixar aqui uma letra M mostrando que, aliás, M não, desculpa, a faixa 2, o texto faixa 2, mostrando o seguinte: toda vez que eu encontrar F na coluna gênero, eu vou ter aqui
a palavra faixa 1 na minha coluna de faixas. Mas quando eu encontrar a letra M, eu vou ter a palavra faixa, o termo faixa 2 para o masculino, tá ok? Então, feito isso, eu clico em OK. Beleza, perfeito. Eu tenho aqui, ó, faixa 1 toda vez que eu encontro um F, faixa 2 quando eu encontro um M. Então, se você reparar, eu já tenho aqui a fórmula Si. A fórmula Si trazendo aqui para mim faixa 1 e faixa 2, aqui no caso, né, na identificação dos gêneros. Beleza. Isso foi uma das formas que eu posso utilizar, né, a coluna condicional. Mas aqui dentro da tabela de vendas, eu vou dar uma pequena modificada aqui para você entender outra situação. Beleza. Aqui eu tenho, né, a minha quantidade, aliás, os meus clientes, né, esses clientes aqui, eles vêm com um número. Esse número aqui é o número que eu tenho aqui do código do cliente dentro da minha tabela de clientes, tá? Então aqui eu quero fazer o seguinte, ó, todo mundo que for do grupo 1 até o 49 vai ser do grupo 1. Agora, se o cliente estiver do número 50 até o 100, ele vai ser do grupo 2. Ok? Então eu vou fazer essa separação agora. E eu vou fazer isso também com coluna condicional. Vou vir na aba adicionar coluna. Por que adicionar coluna e não transformar? Primeiro, porque adicionar coluna é que tem a coluna condicional. Mas o segundo motivo é que, como eu quero uma coluna condicional, eu preciso adicionar alguma nova, aliás, uma coluna condicional. Eu não sei se eu falei condicional, se eu falei adicional, mas enfim, uma coluna condicional, e eu não tenho mais espaço para adicionar, para fazer essa condição, então eu vou adicionar uma coluna, e aí essa coluna vai ser a minha coluna condicional. Beleza, vamos lá. Nome da coluna. O nome da minha coluna vai ser o quê? Vai ser grupo, tá ok? Grupo. Beleza. E aí eu vou fazer de novo aquela condição. Se o nome da minha célula, que é gênero, aqui, ó, aliás, não é gênero mais, agora é cliente, tá? Se a minha coluna cliente ela for menor do que, aí já muda, tá? Por quê? Por que que tá mudando? Antes eu queria saber exatamente a célula que tinha o F de feminino e o M de masculino. Nesse caso aqui, eu quero saber se é maior do que ou menor do que algum número. Quando eu coloco maior do que ou menor do que, eu estou falando que eu quero saber algo que é maior do que 10, por exemplo. Maior do que 10 ou menor do que 10, mas o 10 não está ali no meio. Quando eu falo maior do que e menor do que, tá? O 10 não está incluso na contagem. Agora, quando eu falo maior ou igual a, ou menor ou igual a, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu quero saber tudo aquilo que é maior ou igual, aliás, tudo aquilo que é maior ou igual a 10, por exemplo. Então, o 10 entra na contagem. Ou menor ou igual a 10. Então, o 10 entra na contagem, beleza? Então, essa é a diferença. Como eu quero saber aquilo que é menor do que 50, porque eu quero de 1 a 49, o 50 não está no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 50, menor do que 50, porque ele vai parar a contagem no 49. Beleza. Aqui, na minha resposta, vai aparecer a palavra grupo 1. Beleza? Ou grupo A, vamos colocar grupo A, né, para variar. Ótimo. Em outros tempos eu colocava aqui no se não, né? Se não, vai ser grupo B. Mas só que eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem quando vocês não querem utilizar isso daqui. Você simplesmente vem aqui em adicionar cláusula e vai vir aqui na opção nome da coluna e aí você vai marcar aqui cliente. Só que agora eu vou mudar, eu vou colocar maior ou igual a 50. Mas, Leandro, você já não usou 50 aqui? Eu usei, mas eu usei para falar que tudo que era menor do que ele ia ser do grupo A. E, ou seja, menor do que ele. Não é menor ou igual. Então, 50 não está incluso na contagem. Então, eu simplesmente vou colocar um 50 aqui embaixo. Porque agora sim eu quero que ele participe da contagem. Porque eu coloquei maior ou igual a 50. Beleza? E aí, se for maior ou igual a 50, eu vou colocar o quê? Grupo B. E aí é muito importante você saber que se você quisesse adicionar mais colunas, você poderia, mais cláusulas você poderia, quantas você quisesse, tá ok? Eu não sei ainda o limite, eu vou pesquisar e vou trazer para vocês depois, mas por enquanto saiba que você pode fazer quantas você imaginar. Eu não acredito que você vai fazer tantas faixas assim, mas se for fazer algum dia, aí é bom que você descobre o limite ali do Power BI. Beleza, então aqui nesse caso aqui, fiz aqui as minhas duas cláusulas, vou colocar aqui o OK, beleza? Clico em OK e pronto. Ele fez o seguinte, ele pegou aqui e analisou. Esse número aqui é maior ou igual a 50?
Não, ele é maior ou igual a 50, então grupo B. Esse daqui, maior ou igual a 50? Não, ele é menor que 50. Então, se ele é menor que 50, grupo A. E assim por diante, beleza? Então, é assim que a gente utiliza a coluna condicional, beleza? Bom, hoje eu trouxe aqui sobre a coluna condicional. Nas próximas aulas eu vou trazer mais novidades aí para você poder utilizar no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, encaminha ele para alguém que você sabe que precisa dessa ferramenta, porque é muito importante essa pessoa ter esse tipo de conhecimento de coluna condicional. Se você já é inscrito, beleza, pega esse vídeo, mostra para todo mundo aí, dá aquela forcinha pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque é muito importante você estar por dentro dessas novidades. O mercado está exigindo, tá ok? E eu tô aqui para ajudar você a se inserir no mercado. Combinado? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço e até lá!